noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, vamos chegando. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar. Minha gente, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje estou aqui para falar de aulas online. Muita gente sabe que eu dou aulas online, né? E aí o pessoal fica curioso, não sabe como é que funciona, fica meio inseguro, tem um monte de questões. Então eu resolvi fazer essa live para acabar com essa questão aí, para deixar bem claro como é que funciona e para, né, deixar as pessoas mais seguras, principalmente o pessoal que nunca fez aula online e quer começar a fazer, para ver como é que, para entender melhor de como é que funciona essa coisa toda de aula online, certo? Eu juntei aqui algumas dicas que eu achei que iam ser as mais úteis, né? E também algumas dúvidas que a galera me pergunta bastante. E vamos lá, vamos tentar ajudar todo mundo, vamos ver se vai ser útil, eu espero que seja, certo? Bom, primeira dica que eu quero deixar aqui para quem quer estudar inglês, vou falar do inglês, tá, gente? Mas isso se aplica a qualquer curso que você vai fazer online, que seja eu estou falando de cursos que são com interação, tá? Que tenham interação. Então, aquele tipo de curso que é via videoconferência, videochamada. Não estou falando de cursos videoaula, tá? Esses cursos de videoaula também se encaixam um pouquinho em algumas dicas que eu vou falar aqui, mas eu estou pensando mais mesmo nas aulas que a gente faz aqui, né? Que eu faço aqui com os meus alunos, a forma como eu atendo, que é por videoconferência, certo? Então, como que funciona? Primeira coisa que você tem que fazer quando você resolver ter um curso, né? Ter aula online. Resolveu lá fazer um curso online, o que você tem que ver? Você tem que achar um professor que atenda nesse método, né? Que atenda nesse formato de aulas. E você tem que se informar sobre quais são os recursos que esse professor te oferece. Como assim recursos, né? Se o professor tem material, se ele utiliza material físico ou material digital, se você vai ter que comprar esse material ou se o professor te fornece esse material. Qual é o tipo de material de apoio que você tem para estudar fora da aula, né? Isso é importante porque às vezes o professor pode te indicar materiais que sejam úteis na hora de você estudar sozinho em casa, na hora de você fazer as suas tarefas, enfim. E avaliar recursos no sentido de, eu tenho direito a um plantão de dúvida ou alguma espécie de plantão de dúvida, né? Eu tenho acesso a aulas de conversação, aulas instrumentais, caso eu precise, eu tenho acesso a, por exemplo, quem faz aula comigo sabe, os meus alunos eles têm direito a plantão de dúvidas ilimitado, então toda vez que você precisa de tirar uma dúvida ali, você pode me chamar que a gente conversa e a gente resolve o seu problema. E também tem professores, eu também faço isso, que oferecem recursos como revisão de textos, né? Então, quem é meu aluno, se precisa mandar um e-mail no trabalho, por exemplo, manda para mim que eu dou aquela revisada. Vai ter uma entrevista, putz, eu vou ter uma entrevista e eu acho que vai cair em inglês, então marca um horário e a gente faz uma aula instrumental, uma aula preparatória para a entrevista, enfim, tá? Então, todos esses recursos você tem que ver com o seu professor antes de iniciar as suas aulas, tá? Então, procura professores que tenham esse tipo de recurso, ou que tenham recursos que agradem, que atendam aquilo que você precisa, que atendam a sua necessidade, certo? Próxima coisa importante a ser levada em consideração, plataforma. Qual é a plataforma em que vai ser feita essas aulas? Existem plataformas mais convencionais, como o Skype, né? Mas também tem outras como o Zoom, que também é basicamente a mesma coisa, só que, no caso, eu utilizo o Zoom porque o Zoom ele consome menos internet, então ele não tem aquele problema de ficar caindo, na internet ficar travando toda hora, enfim. E o Zoom ele é mais leve, ele funciona no celular,
Então, é legal você perguntar isso para o seu professor, qual é a plataforma que ele utiliza e como funciona, se pode ser pelo celular, pelo tablet, se tem que ser por um computador, tá? Isso também é muito importante que você verifique antes de começar. Para ver também se você tem o material, o equipamento necessário, né? Alguns professores preferem que o aluno utilize fone. Eu gosto quando o aluno usa fone, porque dá uma clareza maior ao que você está escutando, né? Fica mais fácil de ouvir e fica mais fácil também de eu ouvir o aluno, porque o fone geralmente tem o microfone, então facilita a vida, certo? Outra coisa, gente. Muita gente fala para mim assim, mas eu não estudo online porque eu não tenho tempo. Olha só, né? Você prefere chegar no trabalho, pegar seu carro, dirigir, pegar o trânsito de São Paulo, ou seja lá de onde você estiver, ir até uma escola ou ir até o seu professor para ter a sua aula. Não é muito mais fácil você simplesmente ligar o computador ou ligar o seu celular? Você ganha um tempo absurdo quando você faz aula online. Então, o tempo não é bem uma desculpa, certo? Oi, Bruna, saudades também. Quando é que você volta, hein, menina? Esse povo fica só me enrolando, falando que quer voltar a ter aula e não volta. Então, assim, gente, é importante também vocês organizarem a rotina de estudos, tá? O próximo tópico que eu ia falar é esse. Rotina de estudos. Eu vou ter aula online, então eu vou ter lá o dia e o horário da minha aula. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que estudar por fora. Muito, muito pelo contrário, certo? Porque em qualquer curso, qualquer coisa que você tente estudar na vida, você tem que ter em mente que você vai ter que estudar fora do seu horário de aula. Então, é muito cômodo estudar online, porque você consegue fazer o seu horário. Mas você também tem que ter um horário para estudar fora daquela aula. Porque é um curso como qualquer outro. Certo? Não tem diferença nenhuma entre o curso presencial e o curso online. Você vai ter que estudar fora do seu horário de aula. Então, o que eu sempre sugiro para os meus alunos? Vamos supor que você tem aula na quinta-feira. Pega terça-feira e estuda, né? Então, você já pode, inclusive, verificar com o seu professor se o material que ele utiliza tem algum tipo de material de apoio, algum tipo de material para você estudar em casa. Então, assim, vai ter só o livro para eu fazer a lição durante a aula, ou eu tenho alguma coisa extra para fazer depois? Isso é importante. E assim você consegue montar a sua grade de estudos. Você estuda num dia com o seu professor, durante a sua aula, bonitinho, e em um outro dia da semana você faz o seu estudo pessoalmente, pessoal, na sua casa, da sua maneira. Você pega lá o seu livro, você pega lá o seu caderno, você faz as suas anotações, certo? E o que mais? Rotina, gente. Rotina é a palavra-chave para você fazer um curso online. A rotina ajuda a gente. Renato Russo já dizia que disciplina é liberdade, e eu concordo plenamente. Quanto mais disciplina você tem, mais você se organiza, melhor a sua vida corre, mais você consegue produzir. Você vira uma pessoa produtiva quando você se entrega à rotina. A rotina é bacana, a rotina é nossa amiga quando diz respeito a estudos, certo? Então, como eu disse, estuda na quinta, você tem aula na quinta, tira a terça para estudar. Não deixa para estudar na hora da aula, faltando 5 minutos para a aula, que isso não vai resolver, tá? E estudar, gente, não é aqui, ó, pegar o livro e ficar folheando antes de começar a aula, não. Estudar é o quê? É você fazer exercícios, praticar aquilo que você viu durante a aula, é você pegar uma letra de música e estudar a letra de música, tá? Não é só ficar ouvindo enquanto você lava a louça. Isso não é estudar, isso é entretenimento. Isso é outra coisa completamente diferente. É para quando você já terminou o seu curso, você só quer aproveitar todo aquele inglês maravilhoso que você já adquiriu, tá? Então, tenha uma rotina. Rotina é a palavra-chave. Então, se você estuda num dia, tira pelo menos mais um dia da semana para você estudar sozinho na sua casa, do seu jeito, certo? Do jeito que você mais gosta. E
Uma das coisas que são acho que é a coisa mais importante de todas, gente, é o ambiente. Pensa só, pensa comigo. Você vai numa escola de idiomas, o ambiente é todo preparado, né? Então, o ambiente é tranquilo, tem uma cadeira confortável, geralmente espera-se que tenha uma cadeira confortável, uma carteira, uma mesa, né? Um espaço adequado, um espaço pensado para que você tenha conforto na hora de estudar, para que você não se distraia com mais nada, para que você não fique preocupado com mais nada além dos seus estudos. Então, não pode ser diferente na sua casa. Se você vai estudar de casa, você tem que preparar um ambiente. Você não vai estudar todo torto na sua cama. Você não vai estudar num ambiente barulhento, com pessoas assistindo televisão do seu lado, né? Ou ouvindo rádio, ou então falando em volta de você, enquanto você tenta ouvir o professor, mesmo que você esteja de fone. Você não vai conseguir produzir da mesma maneira do que se você estivesse num ambiente preparado, num ambiente tranquilo, tá? Silencioso. Então, prepare o seu ambiente antes de começar a sua aula. Pensa antes, quero fazer um curso online. Tenho um ambiente tranquilo aqui na minha casa para estudar? Eu tenho condições de estudar tranquilamente? Eu consigo tirar 1 hora, 2 horas por semana em paz, no meu cantinho para estudar? Isso é imprescindível, tá? O ambiente faz toda a diferença. Se você tem um ambiente muito conturbado, você não vai conseguir absorver o mesmo tanto de informação que você absorveria se você tivesse um ambiente tranquilo, um ambiente preparado, tá? Organizado. Então, se você tiver uma mesa, uma escrivaninha, melhor ainda. Coloca lá o seu computador, o seu celular com o suportezinho, o seu livro, todas as coisas que você precisa, deixa tudo à mão, o lápis, uma borracha, porque assim a sua aula vai render muito mais, certo? O que mais? Gente, rede de apoio. Rede de apoio tem a ver com disciplina. Se você quer muito fazer uma coisa, você precisa poder contar com a ajuda das pessoas. Então, se você quer muito aprender inglês, por exemplo, você precisa poder contar que a sua família não vai ficar te interrompendo durante a aula, né? Que não vai ficar toda hora batendo na porta e tentando falar com você enquanto você está tentando ter aula. Então, converse com as pessoas ao seu redor, converse com a sua família e fale, olha, eu quero muito fazer esse curso é importante para mim, só que ele vai ser online. Eu não vou poder sair de casa, então eu preciso que vocês me ajudem. Que durante esse período que eu estou em aula, que vocês respeitem a minha privacidade, o meu espaço e me ajudem. Se você tem filhos, conversa com seu marido, conversa com sua esposa, tenta ver se alguém consegue ficar com seu filho durante aquele período para você não ter interrupções. Isso é muito importante, tá? Quanto mais o seu ambiente for tranquilo e quanto mais as pessoas ao seu redor entenderem que aquilo é importante para você, melhor, certo? E assim, gente, a última dica, hoje a live vai ser curtinha porque realmente são dicas muito práticas, né? São dicas que você precisa realmente ir pondo em prática para que elas deem certo, para que elas aconteçam. Então, assim, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão. Aprendizado, gente, é um processo. Ele não é o destino, ele é o trajeto. Então, vocês têm que ter em mente que o aprendizado é um trajeto. Não adianta eu ficar focada, eu começar um curso de inglês hoje e ficar focando no que eu ainda preciso aprender lá na frente. Não, eu preciso focar no que eu estou aprendendo hoje, no que eu estou aprendendo agora, certo? Então, se você tem aula online, se você tem aula presencial, não importa. Se você estuda sozinho, se você é autodidata, não interessa. O importante é que você precisa entender que é um processo. Então, não me venha com esse papo de, eu não tenho disciplina para estudar online. Aí eu te pergunto, o que você quer da sua vida? Qual é o seu objetivo principal? O inglês, ou o espanhol, ou seja lá que língua que for, é importante para você? Vai mudar a sua vida? É você que quer esse curso ou é o seu chefe que quer esse curso? Você tem uma motivação real? Eu já falei aqui sobre motivação em outras lives, inclusive, né? Tem uma live só sobre motivação, que inclusive está no canal do YouTube. Quem quiser pode dar uma olhada.
eu dou dicas lá sobre motivação, mas isso é uma coisa que você tem que se perguntar. Eu estou motivado a fazer esse curso? Então, eu vou chegar em casa cansado, eu vou ligar minha webcam e eu vou encontrar com o meu professor. Porque tem uma pessoa lá que está me esperando, eu tenho um compromisso com essa pessoa e eu tenho um compromisso comigo. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar sozinho, não tem problema. Você pode estudar online em grupo. Olha aí que maravilhoso. E aí você tem mais um motivo, mais uma motivação para fazer o seu curso, porque você tem, além do seu professor, você tem outras pessoas que estão ali esperando por você para que aquela aula aconteça. E aí um ajuda o outro, um estimula o outro a não desistir do curso. Não é muito legal? Então, gente, eu espero ter ajudado com essas dicas. Se vocês ainda têm alguma dúvida, mandem para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Eu posso responder nos stories, eu posso responder no YouTube. Me sigam lá no YouTube. Vocês podem me seguir pelo facebook.com/teachergreta, também pelo Instagram, @teachergreta, ou pelo YouTube, Teacher Greta Inglês Eficiente, certo? Obrigada por terem ficado comigo até agora. E na semana que vem a gente vai falar sobre cursos milagrosos. Aqueles cursos, sabe? De 1 mês, 2 meses. Será que eles funcionam? A gente vai conversar sobre eles semana que vem. Beijo, gente. Fui.